Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Lembre-se sempre que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está na tua vida, está com você. Ele vai te ajudar a vencer. Ele vai te ajudar a passar por cima das batalhas, das dificuldades, das lutas, e Ele vai te dar vitória. Um milagre hoje vai acontecer. Diga ao fraco, eu sou forte. Milagres acontecem com a fé sempre em ação. Levanta as mãos ao céu, por favor. Repita comigo: Deus e Pai, que nesta noite da família, o Teu Espírito Santo visite a minha casa e faça lá, Senhor, uma obra milagrosa. Quanto a mim, eu te peço, me abençoe, falando comigo na Tua palavra, me dando sabedoria e me capacitando para a Tua boa obra junto à minha família. E eu já te agradeço pela resposta, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode se sentar, por favor, então. Olha, tem a sua Bíblia. Tem a sua Bíblia. Abra, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 18. Hoje aqui, nós vamos ver como que nós temos que fazer durante a oração a Deus em favor de qualquer coisa, tá? Mas como hoje é a reunião da família, então nós vamos ver o nosso comportamento diante de Deus quando nós oramos pela nossa família. De cara já digo para você, a oração funciona, só que tem alguns requisitos aí que a Bíblia mostra para a gente. E a gente vai aprender com quem? A gente vai aprender com o nosso pai da fé. Quem que é o pai da fé? Ou quem que é o pai dos fiéis? Quem que é o pai dos crentes? A Bíblia diz que Abraão é o pai dos crentes. Em que sentido? É que a mesma fé que ele teve, a gente tem que ter também, né? Então, quando a Bíblia fala sobre pais, né, ele não é o nosso pai genético, né? Mas é no sentido de ele dá o exemplo e nós fazemos igual, né? Nós somos o produto dele. Então, qual é a fé de Abraão? A fé de Abraão era aquela fé assim, ó: eu não vejo, eu não tenho prova nenhuma, não tenho evidência alguma, mas porque Deus falou, eu acredito que eu já tenho. Você pode provar? Não, mas eu acredito que eu já tenho. Mas você não está vendo, como é que você diz que tem? Porque Deus falou que eu tenho. E como é que você fica? Alegre, despreocupado e não estou nem aí com o que tiver que vir. Eu sei de uma coisa: Deus é fiel na palavra dele, isso me basta. Gente, é isso daí, essa era a fé de Abraão. Tanto é que quando Abraão estava com 99 anos, Deus veio e repetiu a promessa que ele teria um filho, milagrosamente, e deu dessa vez a data, 1 ano. Dali 1 ano, Abraão e Sara teriam um filho. Veja, a Bíblia diz que era impossível, não tinha como Abraão ter um filho. Primeiro por causa da idade dele, que já não tinha mais o vigor masculino, né? Vamos dizer assim, né? Para você poder entender. E também Sara era estéril desde a juventude, e Sara tinha 89 anos, era impossível ter filhos. Só que, o que Abraão fez assim que Deus falou que ele ia ser pai? Ele começou a se comportar como se o filho já tivesse nascido. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. A Bíblia fala que ele se fortalecia dando glória a Deus. Esse era o modo que ele se comportava. Entendeu? Ele não tinha prova, ele não tinha como provar que ia ser pai, que aquilo que Deus falou ia acontecer. A única coisa que ele sabia era, porque Deus falou, assim será. E ponto final. Ele não precisou ver para acreditar, ele acreditou sem ver. Essa é a fé de Abraão. E é assim que nós, como crentes, temos que nos comportar. Qualquer promessa, Deus falou, está falado. Sinto, não sinto. Estou vendo, não estou vendo. Posso sentir, não posso sentir. Tem como provar? Não tem como provar. Tem evidência? Não tem. Mas eu creio.
é meu, glória a Deus, assim será em nome de Jesus. Amém, pessoal? Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Agora, tem um tipo de fé que desagrada a Deus, tá? Qual é o tipo de fé que desagrada a Deus? É o tipo de fé que Tomé teve. Dá para você até colocar em contraste as duas fés, né? A fé de Abraão e a fé de Tomé. A fé de Abraão era essa: ele acreditava, e então ele começava a ver as coisas acontecendo, né? Primeiro tem que acreditar, para depois ver. O Tomé já inverteu. O Tomé, quando falaram para ele que Jesus havia ressuscitado, ele não acreditou. Ele falou assim, ó: se eu não ver, ou se eu não vir, eu não vou acreditar. Se eu não pôr o dedo na ferida, eu não vou acreditar. Se eu não ver com meus próprios olhos, eu não vou acreditar. Aí um belo dia, 8 dias depois disso, na verdade, o Senhor Jesus aparece para ele, para todos os discípulos ali, mas vai direto nele. E aí Jesus fala assim para ele: escuta, Tomé, só porque você não viu, você não acreditou. Aí ele fala assim: você tem que ser crente e não incrédulo. Entendeu? Por isso que nós nos chamamos de crentes, porque nós cremos sem ver. Eu gosto de chamar de crente. Você é evangélico? Eu posso dizer sim, sou. Mas se alguém pergunta: que religião que você é? Eu sou crente. Eu sou crente. Evangélico é muito Nutella, muito Nutelinha, né? Eu sou crente, que nem Jesus falou, porque eu creio sem ver, eu acredito sem ver, né? É a batalha da fé, sim, mas é isso o significado de crente: aquele que acredita no que Jesus falou sem precisar ver. Ser crente não é costume de roupa, nem o modo como o cabelo fica comprido ou curto, não tem nada a ver. Isso aí é costume de igreja, e nós não temos costume nenhum aqui. O único costume que nós sempre pregamos aqui é a decência, né? Tanto o homem quanto a mulher de Deus tem que se vestir de modo decente. Agora, os costumes estão por aí. Agora, voltando no Tomé, Jesus falou: Tomé, seja crente e não incrédulo, porque bem-aventurado, quer dizer, feliz, vai ter sucesso nessa vida, é a pessoa que crê sem nunca ter visto. Olha que palavra, hein? Você está vendo? Você quer ser abençoado? Sim ou não? Sim ou não? Você precisa aprender a acreditar sem ver. Acredita de todo o seu coração. Você não precisa ver primeiro para acreditar. Tem pessoas que quando vem pedir oração aqui, falam assim: pastor, ora por mim. Oro, o que você tem? Ah, estou com um problema aqui. Tá bom, vamos orar. Então, unge com óleo, fala um pouquinho da palavra, faz oração, repreende o mal, invoca a bênção, está abençoado. Ai, pastor, eu vou no médico, tenho certeza que não vai dar nada no exame. E já perdeu a bênção, porque está confiando no exame. Se o exame mostrar que está a doença lá ainda, você não vai acreditar, você vai chorar, você vai dizer: não funcionou. Você está entendendo? A pessoa às vezes não acredita, pode ser uma pessoa excelente inclusive, mas se ela não acreditar de todo o coração, a cura não vem, ou qualquer outra resposta não vem. Você está entendendo? Você tem que acreditar independente de exame. Se você orou, fez exame, deu, não importa que deu. Eu creio que eu estou curado, porque Jesus falou. Ele falou, ele fala, está falado, morreu o assunto, né? Mas deu no exame, que dá onde quiser. Eu sei do que Deus falou. Ele falou que eu estou curado pelas feridas dele, acabou, estou curado, acabou. É isso daí. Às vezes o corpo está ainda se refazendo, né, por causa da oração, por causa da sua fé, e às vezes demanda um tempo, né? Mas não importa, tá? No exame não dá, você tem que acreditar: estou curado pelas feridas de Jesus. Amém, pessoal? E no caso de família, como é que se age no caso de família? Então nós vamos aprender com Abraão, como eu falei, né? A gente tem que aprender com os nossos pais na fé, né? Então, o que aconteceu aqui? Presta bem atenção. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Esse Ló, um certo dia, ele resolveu se mudar para um local que não era um local para um homem de Deus morar. Ele foi morar em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades que faziam parte de um grupo de cidades, 5 cidades, eram 5 cidades. A Bíblia dá o nome delas, tá? Mas as mais famosas são Sodoma e Gomorra. E você sabe qual era o pecado de Sodoma e Gomorra, né? Era a sodomia, que Deus não aprova, não aprovava, não aprova e jamais aprovará. A gente tem que respeitar quem é? Sim, a pessoa decidiu ser, a gente tem que respeitar, é a escolha dela, né? Mas a gente não tem que concordar.
O que é errado aos olhos de Deus, correto? A gente tem que orar por essas pessoas, evangelizá-las também, né? E tem que respeitar, né? Assim como respeitamos qualquer pessoa de religião. A pessoa decidiu seguir um caminho, amém, né? É o problema dela, a gente respeita, mas não tem que concordar. Então, aquela cidade era uma cidade muito complicada aos olhos de Deus. Só que o Ló, sobrinho de Abraão, resolveu ir para lá. E não ia ficar boa a situação dele. Aquela cidade estava tão pecaminosa que a Bíblia diz que chegou um dia que Deus falou assim: o pecado de Sodoma subiu até mim. É tanto pecado, essa é a ideia, é tanto pecado que vai se acumulando que chega até o céu. Quer dizer, é muito pecado, realmente muito grave. E Deus falou assim: não tem como sustentar mais. Eu dei tempo para esse povo se arrepender, não se arrependeu. Agora eu vou ter que destruir a cidade, ou vou ter que permitir a destruição da cidade. Só que Deus, ele chega nessa decisão e também comenta com Abraão, porque Abraão era muito fiel. E você sabe, gente, Deus não permite que nada de ruim aconteça sem primeiro avisar a gente. Para quê? Para que a gente se prepare. Quem está fiel com Deus, quem ouve Deus, através da oração, através da palavra de Deus, né? Através de andar no Espírito, você sempre vai perceber Deus falando no seu coração, inclusive com coisas ruins que podem vir a acontecer. Ele sempre vai te avisar antes para você fazer alguma coisa, porque Deus, a Bíblia fala que era amigo de Abraão, e Abraão era amigo de Deus. Então Deus falou assim: eu vou ter que falar para o meu amigo Abraão. Olha, chamar Abraão de amigo, hein? Olha que coisa, né? Então Deus chega e fala para Abraão: Abraão, infelizmente eu vou ter que destruir aquela cidade. Só que, o que Abraão pensou? Opa, peraí, meu sobrinho está lá. E agora? Opa, meu sobrinho está lá. E agora vai destruir a cidade? A cidade vai ser destruída e meu sobrinho está lá, como é que vai fazer? Gente, não é assim na nossa família também? Às vezes tem um parente, seu irmão de sangue, filho, filha, de repente seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, não sei, alguém da sua família, está indo para um caminho que você sabe que vai dar ruim, como se diz por aí, né? Você sabe que aquele caminho é caminho de morte, é caminho de destruição, drogas, bebida, jogo de azar, más companhias, prostituição, adultério, não é? Uma vida de violência, uma vida sem Deus, e por aí fora vai. Você sabe que aquilo é ruim. Imagina quem tem filhos, por exemplo, que estão no tráfico, né? Você sabe que é arriscado ou ir para o cemitério ou ir para a cadeia, levar um tiro, uma facada, vai saber, né? Tanta overdose, né? É assim. Agora, imagina a mãe que tem um filho naquele meio, ou um pai, ou você tem um irmão que está ali naquele meio. Você não quer que seu irmão sofra, né? Então, veja, você não pode impedi-lo de estar lá, como Abraão. Ele não impediu o seu sobrinho de ir para Sodoma e Gomorra. Ele não pôde impedir, deixou ir. Mas ele ficou sem fazer nada? Não. A hora que Deus falou para ele que Sodoma e Gomorra e as demais cidades iam ser destruídas, Abraão começa um processo de oração que faz toda a diferença, que fez toda a diferença e faz hoje ainda para quem pratica. Sabe o que é? Vamos ler o texto aí. Gênesis 18, a partir do versículo 22, diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Os homens aqui, gente, são os dois anjos que foram com o Senhor, junto com Abraão, falar com Abraão. Então, os anjos foram para Sodoma, mas o Senhor ficou com Abraão. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Olha para cá, já começa aqui. Veja, a história é assim: estava Abraão na sua tenda, de repente chega Deus para ele. Chega o Senhor com mais dois homens. Alguns falam que é a Trindade, outros falam que era apenas Deus e mais dois anjos, tá? A ideia é que eram dois anjos. Mas tudo bem, não importa. O que importa é que eles chegaram junto de Abraão. E Deus fala: eu vou destruir a cidade, e os dois aqui vão descer até lá para se consumar isso. E os dois homens desceram, que era um anjo na verdade, né? Foram até lá.
Mas Deus ficou ali. E Abraão ficou na onde? Ele correu junto com os anjos? Ele correu junto com os dois para Sodoma? Desesperado? Ai, meu sobrinho. Não. Diz o texto que ele permaneceu ainda na presença de quem? Do Senhor. Sabe o que significa isso? Dá para você calcular? Você sabe, quando uma pessoa ela tem filho pequeno, filhos pequenos têm que ser dominados, tá? Filhos pequenos têm que ser disciplinados, educados, a gente tem que educá-los por ordem e mandar neles. Filho, você não pode deixar montar cavalo em você. Você tem que amar, respeitar, ensinar, só uma bênção. Mas filho, você tem que ter disciplina. Não é filho que manda em pai, é pai que manda em filho, tá? É assim que tem que ser. E quando eu estou falando assim, não estou falando para ser cruel, nem mal, não é nada disso, pelo amor de Deus, tem que ser amoroso, tudo, mas tem que ser firme. Quando tem que dizer não, é não. Se espernear e precisar de umas palmadas, que dê, não tem problema. Se precisar, né? Mas, depois que cresce, e aí? Está um cavalo de 2 metros de altura, como é que você vai segurar? Como é que você vai dar palmada num cavalo? Desculpa o termo, tá? Quero dizer, a rapaz é grande, né? Ou uma moçona grande também que seja. Como é que você vai amarrar em casa? Ela fala, vamos para balada. E você sabe que lá vai rolar tudo que não presta, né? Prostituição, bebida, droga, sexo, vai rolar, pode pegar uma doença, encher de demônio, um monte de coisa. Vai para balada. E você não, como é que você segura? Ou o filho, vou ali. Você sabe o ali, né? Ali quer dizer, mexer com droga. E o cara não é criança, não é pequeno. E aí? Está forte lá, se você tentar segurar, pode bater em você. E aí? Como é que você faz? Ou então não é nada disso. Aquele filho bom, aquela filha que é atenciosa com os pais, mas está vivendo uma vida errada. Por exemplo, imagina só, sua filha chega para você, já é adulta, e ela chega para você que é mãe. Mãe, eu estou saindo com o rapaz. Filho, só que ele é casado. Filho, aí começa o rolo, né? Saindo com o homem casado. Quer dizer, adulterando, pecando. Filha, você vai para a igreja desde pequeno comigo, você sabe que está errado. Não, mas ele falou que vai separar. Ai. A gente escuta tanta história, é igualzinho o enredo, gente, só muda o nome da pessoa. E você sabe que vai dar problema. Se não der de um jeito, dá do outro. Porque se não der um escândalo, se não der uma briga, se não der um tiro, se não sair morte, se não sair briga, se não sair, vai sair coisa espiritual, demônio, essas coisas, vai sair problema. E aí a mãe fica toda preocupada. Não vai, filha, não sei o que eu estou fazendo. Aí vai, e a mãe não dorme. Fica lá tensa. Ai, minha filha, meu Deus. Aquela coisa toda, né? Quer correr atrás. Imagina a mulher, a esposa, que desconfia que o marido está traindo, ou vice-versa, porque acontece também, infelizmente. Aí a esposa fica com a pulga da orelha, né? Esse homem está esquisito. Vou começar a seguir. Aí vai, segue, esconde, liga para as amigas para ficar observando, contrata até detetive, põe rastreador no carro, na moto, não sei no que, aqueles rolo tudo, né? Aquela tensão, não dorme, fica emburrada, até perde peso, de nervo, né? Tem gente de vários tipos, né? Tem aquela pessoa que na ansiedade emagrece, não consegue comer, seca. E tem aquelas que comem e ganha peso, né? Cada ser humano é de um jeito, mas já fica alterada devido a essa situação. Fica preocupada, fica correndo atrás, se eu pego eu mato. Tem gente que fala assim, se eu pegar, olha que coisa. Tudo bem, a gente entende o sofrimento. Ninguém gosta de passar por isso. Você não tem família, você não pensou em constituir uma família para passar por isso. Só que se acontece, o que você faz? Você fica desesperado, nervoso, ansioso, angustiado e correndo atrás para lá e para cá? Não é melhor fazer que nem Abraão fez? Imagina Abraão, o que eu posso fazer? A cidade vai ser destruída. Eu não posso ficar atrás e correndo atrás dele, do meu sobrinho. Eu amo meu sobrinho, amo ele, amo as minhas sobrinhas netas, amo a minha sobrinha que é casada com ele,
Mas eu não tenho como eu ficar correndo atrás desse cavalo velho aí. O que eu vou orar? Eu vou orar para aquele que pode ir lá. Aí sim. Eu vou orar para aquele que pode entrar no coração dele. Aí sim. Porque muitas vezes não é caso de correr atrás de ninguém. Às vezes tem a oportunidade para conversar com a pessoa. Se está errado, muda o comportamento. Pensar, não, eu sei o que eu estou fazendo. Você não consegue convencer a pessoa, né? Porque você não consegue entrar no coração dela. Mas o Espírito Santo não consegue? Ou se consegue? Pode nem ser de cara, mas ele vai trabalhando, até conseguir entrar e a pessoa se abrir para Deus. Mas para que o Espírito Santo faça isso, tem que ter alguém na posição de Abraão. Primeira coisa, ficar em paz. Ficar em paz. Aprenda isso. Você quer que a tua oração funcione? Fica em paz. Porque se você ficar aflito, desesperado, nervoso, ansioso, ansiosa, não vai funcionar a tua oração. Não existe quem faça uma oração decente. O que eu quero dizer com decente? Uma oração que funcione, uma oração que chega ao coração de Deus, na ansiedade, no desespero. A oração que é feita no desespero sempre é a oração do medo, é a oração da dúvida, da incerteza. E a pessoa começa a achar que Deus vai ficar com dó dela, porque estou sofrendo muito. Senhor, ó minha olheira, ó meu, eu estou magro, Senhor, tem dó de mim. Deus não vai te responder por dó, Ele vai te responder por fé. Mas, como que você vai conseguir ter uma fé que agrada a Deus? Na aflição, na ansiedade, na angústia? Não vai. Então faz como Abraão. Veja, se fosse outra pessoa, talvez Abraão falasse, Senhor, você aguenta a mão aí, que eu vou descer junto com os anjos, para ver se eu consigo convencer meu sobrinho a sair de lá, eu vou lá, Olha, ia se humilhar, ia passar por humilhação, o sobrinho não ia gostar, não ia obedecer, não ia escutar, e o Abraão ia perder o sobrinho se não morresse junto ainda lá, né? Com o fogo caindo em cima da cidade lá. Só que Abraão não fez isso. Em vez disso, Abraão ficou na presença do Senhor. Gente, sabe o que significa ficar na presença do Senhor? É confiar em Deus e confiar que por tua causa, não por causa deles, por tua causa, Deus vai ainda protegê-los. Essa é a tua confiança. E tem outra coisa também. Você tem que entender que isso é no tempo do Senhor. Porque quando eu quero algo para mim, eu decido o que eu quero fazer. Que hora que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Agora, quando é para os outros, como é que eu posso decidir no lugar da outra pessoa? Então, às vezes demanda um tempo, porque Deus tem que trabalhar no coração daquela pessoa, para convencer aquela pessoa. Isso pode levar um dia, uma semana, um mês, um ano, eu não sei. Mas não esquenta a cabeça quanto tempo vai demorar. Só fique na presença do Senhor. Primeiro, porque o Senhor, ou seja, Deus, é o único que pode fazer o milagre para você. Mas ninguém, nem você mesmo. Segundo, na presença de Deus, você acha conforto. Você sabe o lugar que você acha mais conforto na face da terra? Não é no braço da sua mãe. Porque tem pessoas que falam, minha mãe, né, a pessoa que eu mais amo no mundo. Quando eu preciso, estou com a minha mãe, eu abraço ela assim, eu dou o colo, eu deito, é tão bom. É bom, se você tem esse hábito. Mas nem se compara ao conforto que Deus dá. Nem se compara. Porque a mãe, por mais que ela te ame, é limitada, é ser humano. Então, ninguém vai te dar o conforto que o Senhor dá. Porque o Senhor, além dele te abraçar, ele ainda penetra no teu coração. É aquela paz sobrenatural. Sem falar uma palavra, você sente ele cuidando de você. E nesse cuidado e nessa paz é que você vai conseguir fazer a oração que agrada a Deus. Então eu digo para você, e se você está me ouvindo bem, quando surgir um problema, ou você que está passando por um problema, lembre-se disso. Pare de ficar preocupado ou preocupada. Pare de ficar angustiado. Não fique se perguntando e nem se questionando, mas está acontecendo isso, pastor, mais nada. Se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. E mais, hein? E presta atenção. Deus precisa de você vivo ou viva para interceder pela tua família. Você sabe o que a angústia, a ansiedade faz com as pessoas? Mata. É isso que a ansiedade e a angústia faz. Mata as pessoas. Tem pessoas que têm AVC de nervosismo.
de preocupação com o filho, com o marido, com a mãe. A cabeça ferve tanto e dá um AVC na pessoa, e fica toda travada lá. Aí que deu zebra mesmo, porque não vai poder ajudar ninguém, vão ter que ajudar ela ainda. Isso quando não morre, não mata, né? Tem pessoas que dão infarto ou infarte, eu não sei como é que fala o correto, mas dá um treco no coração, pifa, pronto. Aí depois que você morre, quem que vai orar pelos teus filhos? Ou pela tua família? Pelos teus irmãos de sangue? Ou pela pessoa que você ama? Ninguém. Não pense em você. As pessoas até por um tempo podem orar, depois cada um vai seguir no seu caminho. Então, Deus quer você bem para interceder pela sua família. Põe no seu coração isso daí. Então, eu digo de novo, pare de ficar preocupado e confie em Deus. Quem confia em Deus não vai ficar preocupado. E quem fica preocupado é porque não está conseguindo confiar em Deus. Então faz como Abraão. Os anjos desceram, o negócio estava rolando já. E Abraão ficou lá na presença do Senhor, mas não quieto. Abraão começou a falar com Deus. Então vamos ver a conversa de Abraão com o Senhor. Olha aí, capítulo 18, versículo de número 23. E aproximando-se a ele, quer dizer, Abraão se aproximando de Deus, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor respondeu, olha aí, então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Olha para cá, gente, presta atenção aqui. Você entendeu o argumento de Abraão? Ele falou assim, pensou consigo, e Deus sabia o que estava pensando, evidentemente. Meu sobrinho está lá, mas deve ter mais alguém lá, né, que não é pecador como aquele povo é. Senhor, é o seguinte, olha, o Senhor não é injusto, o Senhor pelo contrário é um Deus justo. Você viu como Abraão conhecia Deus? Abraão sabia que Deus era justo. Então ele fala assim para o Senhor: Senhor, se tiver na cidade 50 pessoas justas, por causa dessas 50 pessoas, o Senhor pode poupar a cidade toda, porque o Senhor não vai destruir o justo com o ímpio. Quer dizer, tem gente lá que não merece essa punição. Sabe o que Deus responde para ele? Olha como Deus é bom, é só pedir. Você está entendendo? É só pedir. Não tem o que, é só pedir, com confiança, é claro, né? E Deus, ele cede. E Deus falou, tudo bem, Abraão, eu estou para destruir a cidade, mas se tiver 50 justos, quer dizer, 50 pessoas que temem a mim, que são piedosas, que não estão no mesmo pecado da maioria, por causa desses justos, não por causa da maioria, por causa desses, eu poupo a cidade inteira. Deus é bom ou não é? Escuta o que eu vou te falar, presta atenção. Você sabe o final dessa história, não sabe? O sobrinho Ló, de Abraão, saiu vivo da cidade, não saiu? Sim ou não? Saiu. Um pouquinho antes, ele, a esposa e as duas filhas fugiram com uma mão na frente e outra atrás. Não deu tempo de pegar nada. Eles eram ricos naquela cidade, estavam ricos. Mas na hora do aperto, não deu tempo de levar, acho que uma cueca, o caso Ló, né? Não sei se usava cueca, não sei que tipo de roupa que usava, devia ter alguma coisa nesse sentido, né? Mas nem isso dá para pegar. Saíram com a roupa do corpo e a cidade foi destruída. Mas saíram vivos pelo menos. Agora escuta bem. Tem pessoas que falam assim: pastor, meu filho foi preso, pastor, por que Deus deixou acontecer isso? Mas você não estava orando pelo seu filho, dona? Eu estava, pastor, então por isso mesmo, eu estou orando pelo meu filho, ou pela minha filha, e agora está presa. Então você acha que não funcionou a oração? Não funcionou, porque se tivesse funcionado, não estava preso. Não, pelo contrário. Você não entendeu ainda? Você não entendeu? Que Deus agiu em favor da sua filha e do seu filho, deixando ele preso? Por quê, pastor? Porque se não estivesse na cadeia, provavelmente você está visitando no cemitério.
Quer dizer, não tem como visitar no cemitério, é modo de falar, né? Porque é melhor você ir chorando para a cadeia visitar ele vivo lá, ou viva, do que você ir lamentar no túmulo dele. Porque às vezes Deus permite isso para que o pior não aconteça. Só que tem gente que não enxerga essas coisas. Tem gente que não entende, porque está na carne, porque não está em ligação com Deus, no Espírito, não compreende essas coisas. Sim, não é bom estar preso, mas é muito melhor estar assim, porque lá na cadeia, você ainda vai orar, interceder, ele pode se converter e sair de lá uma nova pessoa, como várias pessoas hoje são convertidas, que tiveram numa prisão também, mas lá deu tempo de Deus trabalhar no coração deles. Lá, e tem uns que vai e volta para a cadeia, até que chega uma hora que ele fala, chega, não quero mais essa vida para mim, agora eu vou me converter de verdade, e se convertem mesmo, e saem pessoas transformadas. Não é a maioria, eu sei, mas alguns mudam de vida, pela misericórdia de Deus. Então muitas vezes, sim, Deus está ouvindo, você está orando, estou orando, está buscando, estou buscando. Então, aconteceu isso, mas aconteceu porque foi o modo como Deus achou para poder trabalhar na vida deles, porque não tinha outro modo. Se Deus não fizesse isso, eles podiam estar mortos hoje, ou não mortos, talvez no hospital. Gente, quantas pessoas que vão parar na UTI porque leva cacetada na cabeça, leva tiro, leva facada, apanha, tem traumatismo craniano, aí fica um tempão no hospital, e às vezes nem volta, às vezes volta e fica vegetando a vida inteira. Não é muito pior? Você está entendendo? Você tem que entender que quando você ora, deixa Deus fazer do jeito dele. Às vezes parece que Deus não está respondendo, mas só parece, porque não tem como ele não responder quando você ora com fé. Deixa ele trabalhar. No final tudo vai dar certo. A sua parte é permanecer na presença do Senhor e continuar orando, como Abraão fez. Lembra que Abraão pediu para Deus? Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade por amor dos 50? E Deus falou, poupo. Só que Abraão conhecia o local, né? Conhecia aquele povo. Ele começou a pensar assim, será que tem 50? Acho que não tem. Deixa eu ver, a família do João, a família do Joaquim, a família da Dona Maria, nossa, acho que não dá 50. Senhor, aí volta Abraão falar com Deus. Olha, o típico judeu, né? Aquele que fica regateando, né? Mas é assim mesmo, gente. Ele não tinha medo de falar com Deus. Senhor, se não tiver 50, mas tiver 45 justos, o Senhor perdoa, o Senhor não destrói a cidade? E Deus novamente, eu não estou lendo, mas está escrito ali, tá? Depois você lê na sua casa. Gente, Deus novamente cedeu. Tá bom, Abraão, se tiver 45 justos, eu poupo a cidade por amor deles. Olha essa expressão, por amor deles. Você sabe, Deus ama você, como eu sempre digo, né? Você e a mim, muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Você sabe por que Deus ainda protege a família da gente, que muitas vezes está no erro? Não é por causa da nossa família, não é por causa deles, não, é por causa da gente. Por amor a nós, Deus impede que o pior aconteça com a nossa família. Porque enquanto você ora, como Abraão estava fazendo, Deus está agindo. Pode confiar. Por isso que eu falo para você, para de ficar preocupado ou preocupada, deixa Deus agir. Deixa Deus operar na sua família o milagre que Ele tem que operar. E você sabe que, enquanto você busca, você sabe que muitas vezes Deus trabalha em você também? Porque às vezes você está pensando que é só a sua família que tem que mudar, mas às vezes somos nós também que temos que mudar em alguma coisa, e a gente não está percebendo. Mas aí, conforme a gente busca, intercede e não desiste, Deus vai revelando no coração da gente coisas que nós precisamos mudar também. É verdade, nessa busca que a gente faz, Deus começa a falar, olha, você precisa mudar o teu comportamento com a tua esposa, você precisa mudar o teu comportamento com o teu marido, você precisa mudar o modo de falar, você precisa começar a desligar um pouco dessas coisas do mundo, pegar mais firme com Deus na igreja, em casa também, lógico, todo lugar, mas vir à igreja, ouvir a palavra de Deus como você está fazendo hoje. E de repente você começa a entender, começa a praticar, você vai mudando, porque você vai mudando e agradando a Deus, tua fé vai aumentando, e a tua oração fica cada vez melhor, cada vez mais forte, Deus vai abençoando, e as coisas vão acontecendo. É um processo trabalhoso? Muitas vezes é, mas quando você chegar lá no final, e ver tua casa salva, tua casa transformada, a tua casa, você fala assim, nossa, foi um trabalhão, demorou, mas hoje
glória a Deus, a minha casa está servindo a Deus, todo mundo transformado, todo mundo nasceu de novo, todo mundo cheio do Espírito Santo, que bênção, que glória, é assim que Deus faz. E Abraão então continua orando, 45, deixa eu fazer as contas aqui, a família do Zé, a família do Mané, a família do Joaquim, a família do Tião, do Dito, não dá, Senhor, se tiver 40, o Senhor poupa a cidade. Olha como Deus é maravilhoso. Tá bom, Abraão, porque você está pedindo, porque se eu achar 40 justos, eu poupo a cidade inteira. Aí começa as contas de novo, né? Deixa eu ver agora vai dar 40 vezes a família, aquela, nossa, a outra mudou de lá, então não tem. Senhor, se tiver 30, o Senhor poupa. E Deus falou, poupo. E Abraão de novo começa lá, 30, não tem 30. Senhor, se tiver 20 justos, o Senhor poupa a cidade. Abraão, eu poupo. Se tiver, você está compreendendo, gente? Deus, Ele se importa com o que você ora. E quando você é sincero para orar, Ele te responde. Às vezes você pode falar assim, pastor, é o que o senhor falou agora há pouco. Sabe, eu estou com um problema na minha família, mas estou percebendo que sou eu o problema. Porque eu quero que a minha família mude, mas eu mesmo não mudo. E agora que eu estou percebendo isso, que eu quero mudar, mas parece que não tenho força para mudar. Mas eu sei que eu preciso mudar. Então, faz como Abraão, ore a Deus em seu próprio favor. Senhor, seja sincero com Ele. Senhor, eu preciso mudar em tal coisa. Eu só não estou conseguindo sozinho. Eu peço que o Senhor me ajude. Eu quero transformar o meu coração, não ser durão ou durona como eu sou, não ser mais uma pessoa amargurada como eu sou, rancorosa ou rancoroso como eu sou. Eu quero ser mais suave, mais doce, mais compreensivo, mais paciente. Me ajuda, Ele vai te ajudar. Não tenha dúvida, Ele vai te ajudar. Porque Ele responde. É oração, gente, é oração. Oração é isso. Por que Deus mandou a gente? Por que Deus deu a oração para a gente? Porque é o método de se receber as coisas dEle, de falar com Ele, ter contato com Ele. É o que Abraão estava fazendo. Aí Abraão faz as contas, não dá 20. Meu Deus, que povo duro, não dá, vai dar 20, a cidade vai queimar. Senhor, me perdoe se eu falo só mais essa vez. Não se ire comigo. Se mais essa vez eu pedir para o Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor poupa a cidade. E Deus falou, tá bom, Abraão, se tiver 10, eu poupo a cidade toda por amor dos 10. Só que a história relata que Abraão parou de orar aí. Não se sabe o porquê. Talvez se ele tivesse continuado, né? Porque o sobrinho dele era justo, a Bíblia fala isso. Mas era só o sobrinho, as filhas e a sobrinha, que era casada com o sobrinho. Então eram 4 pessoas justas só. Mas a Bíblia fala que Abraão parou de orar ali. Mas ele continuou ali na presença do Senhor. Conclusão. A cidade foi destruída. A cidade foi. Porque Abraão parou de orar nos 10. Pedindo, se tiver 10 justos, e a cidade foi destruída, porque não tinha nem 10 justos. Só que tem um detalhe. Por amor a Abraão, Deus tirou o sobrinho, a esposa do sobrinho e as 2 filhas para fora da cidade, de modo que saíram salvos dali, não perderam a vida ali. Sabe por quê? Porque alguém de fé orou. Você está entendendo? Eu vou repetir para você o que eu tenho dito várias vezes aqui. Você está entendendo por que o diabo não quer que você ore? Porque ele sabe que a oração funciona. Se você não está habituado a orar, comece a orar. É lógico que no começo, porque você não está habituado, você vai achar estranho. Pastor, eu começo a orar, parece que já acabou o repertório, não sei mais o que falar com Deus. Aí eu começo a orar, dá sono. Eu começo a orar, pastor, parece que não quero ficar orando ali. Insista, insista. É a mesma coisa quando você vai fazer academia. No começo, no primeiro dia, seu corpo quer morrer. Porque você não está acostumado a fazer exercício, né? O corpo dói, cansaço, aquela coisa. Só que se você persiste, daqui a pouco o teu corpo habitua. Dali a pouco, o dia que você não vai na academia, você sente falta. E não é só academia, ginástica em casa mesmo, né? Não importa, mesmo que for em casa. Se você habituar todo dia, você vai ficar acostumado. O dia que você não fizer, você vai sentir falta. Agora, olha que interessante. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe que funciona. Por isso que ele tenta fazer com que você não ore. Então você tem que fazer o inverso.
Agora que eu vou orar que nem Abraão fez, confiando no Senhor e permanecendo na presença dele. Se chegar notícia ruim, amarra, repreende e continua orando a Deus. Não deixa o pavor tomar conta de você, porque é a hora que o pavor toma conta de você que você perde a bênção. Então não deixa acontecer, continua firme. Eu sei que você vai ter que resistir, respirar fundo, lembrar nessa palavra, falar, não, eu sou filho de Abraão, como a Bíblia fala, ou seja, eu tenho o mesmo tipo de fé que ele tem. Se ele confiou que Deus ia tirar o sobrinho dele de lá, porque ele estava orando, eu creio que Deus vai tirar minha família do buraco, da perdição, das mãos do diabo, das drogas, e vai servir a Deus em nome de Jesus, e assim será hoje mesmo, em nome do Senhor Jesus também. Amém, pessoal? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças porque o mesmo Deus, o mesmo Senhor, para quem Abraão apelou, é o Deus que está aqui agora, é o Deus que nos ouve neste momento, principalmente porque oramos por uma causa especial, por uma causa nobre, que é a nossa família. A tua palavra mesmo diz que toda família, tanto no céu como sobre a terra, toma o seu nome, Senhor. Então são famílias com quem o Senhor se importa. Meu Deus, eu te peço então, ouve o clamor que cada pessoa te faz, em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor dos seus filhos, em favor da sua esposa, em favor do seu marido, em favor do seu pai, da sua mãe, em favor dos seus familiares de sangue, em favor até de pessoas que nem são de sangue, nem são parentes de sangue, mas são muito queridos para essas pessoas. Eu te peço, meu Pai, visita aquela pessoa agora, assim como o Senhor fez com Ló. O Senhor enviou anjos ali, Pai, para tirá-los da cidade. Então, Pai, envia anjos também à casa dessa pessoa que está aqui, para que elas sejam libertas. Envia anjos, Pai, até onde o jovem está, para tirá-lo do perigo das drogas, do tráfico, das más companhias, das brigas, do risco de vida. Meu Pai, olha para essa pessoa que ora, que pede em favor de sua filha, que também já tem filhos até, ou seja, essa pessoa que está aqui é avó ou avô. Então, Pai, por causa desse avô ou desta avó que ora agora, visita os netos, Pai, visita os netos, os filhos, até bisnetos. Tem pessoas aqui que já são bisavós. Então, meu Deus, visita os bisnetos, porque essa pessoa te pede. Aquele menino, aquele jovem, aquele bebê que está internado no hospital, numa UTI, numa cidade distante até, eu te peço, Senhor, visita aquele bebê, cura, toca nele, Pai, toca nele com a tua mão curadora, assim como o Senhor tocou nos olhos dos cegos e eles foram curados. Toca também, Pai, nos olhos daquele bebê, nos pulmões, toca, meu Pai, no coração, transformando aquele coração, Pai, deficiente e defeituoso, num coração saudável. Cura, meu Pai, milagrosamente o jovem que está sendo apresentado a Ti, Pai, o jovem que está com problema também no coração. Tira, meu Pai, o mal que está na tireoide. Tira, meu Pai, essa maldição que está nessa tireoide. O médico já até falou de operar, de fazer cirurgia. Cura, meu Pai, transforma, liberta, opera na vida de cada pessoa que ora com fé um grande milagre. Opera, meu Pai, nessa família a bênção que ela pede, a bênção que ela precisa, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, visita, meu Pai, na cadeia, onde há um familiar preso, ou um familiar, meu Pai, que está numa clínica de recuperação. Talvez, meu Pai, uma moça, uma jovem que esteja num presídio feminino. Visita, meu Pai, para que elas tenham libertação, não das grades de início, mas primeiro do coração, Pai. Faz uma obra milagrosa na vida daquelas jovens, de modo que elas sejam transformadas. Opera um milagre na vida delas, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai amado e santo, toda esta casa sirva ao Senhor, assim como o Senhor, Pai, pôde transformar a vida de um carcereiro lá naquela cidade de Filipos. Assim também, Pai, transforma a família dessa pessoa que está aqui orando pela sua casa. Oh, meu Deus, responde ao clamor, responde, meu Pai. Abençoa o casamento, abençoa o casal, abençoa, meu Pai, os filhos do casal. Faz com que haja uma obra milagrosa nessas vidas, em nome do Senhor Jesus, meu Deus.
Opera, meu Pai, nessas vidas a transformação que essa pessoa te pede, de modo que toda essa casa sirva ao Senhor, de modo que toda essa casa sirva ao Senhor de coração, de modo que toda essa casa nasça de novo, seja cheia do Espírito Santo e faça a tua vontade. Ah, Deus e Pai bendito e santo, opera um grande milagre, meu Pai, nesse casamento, na vida dos filhos, também na vida dos irmãos de sangue, Pai. Meu Deus, quantas vezes essa pessoa que está aqui já tentou aconselhar aqueles irmãos de sangue, mas eles não escutam, ainda estão na bebida, nos jogos de azar, nas drogas, nas más companhias. Mas hoje, Pai, eu peço, faz um milagre naquela vida, libertando de toda a opressão, libertando, meu Pai, daquele mal, tirando, meu Pai, aquele coração de pedra e dando um coração de carne, sensível ao Teu Santo Espírito. Ah, meu Deus e Pai, dá direção para essa pessoa que está aqui, Senhor. A situação dela, ela não sabe o que fazer, e ela já pediu conselho para todo mundo, mas ninguém dá a direção correta que ela precisa. Mas o Senhor sabe qual é a direção. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor fale o coração de cada pessoa nesta noite, para que cada pessoa nesta noite, meu Pai, possa receber do Senhor a direção, a guia, para tomar a decisão correta, para tomar a decisão certa, para ver o milagre acontecendo em o nome do Senhor Jesus. E meu Pai, sabendo da Tua santa resposta, sabendo da Tua vontade em abençoar essa família, nós te damos graças em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Por favor, fica de pé. Aí, pastor, estava bom orando aqui, eu queria orar um pouco mais, né? Então, aí você chega na sua casa, você continua a oração, não tem problema nenhum, tá? Aí você tem mais liberdade para orar e tem mais tempo também, né? Pronto? Está com a sua família aí? Fique abraçado com ela, por favor. Se não tiver, abraça você mesmo, abraça a si mesmo. Pronto? Na presença de Deus tudo se faz novo, porque a gente sabe quão bom é estar na presença dEle, né? Como é bom saber que Ele está na nossa vida, assim como esteve na vida de Abraão. Como é bom estar na presença do Senhor, assim como Abraão ficou na presença do Senhor, e na presença do Senhor é que ele viu a resposta acontecendo. É tão bom estar em Sua presença, Na fonte de águas vivas, na fonte de águas vivas, para me saciar, para me saciar, sentir a mão do Espírito de Deus, me conduzindo ao seu altar, me conduzindo ao seu altar. Faz de mim o que tu queres, Faz de mim o que tu queres, meu Senhor. um novo ser, Novo ser, vem, vem em mim gerar. quero ser como tu és, Quero ser como tu és, só a ti glorificar. só a ti glorificar. É tão bom saber que tu estás comigo, É tão bom saber que tu estás comigo, e tua presença e tua presença invadiu meu coração, restaurou minha vida restaurou minha vida e me salvou. e me salvou. É tão bom saber que tu estás comigo, É tão bom saber que tu estás comigo, e tua presença invadiu meu coração, restaurou minha vida restaurou minha vida e me salvou. e me salvou. Continua como você está, assim, abraçado com a sua família, ou abraçado a si mesmo. Deixa eu fazer uma oração final aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor conceda o conforto que o Senhor concedeu a Abraão, para esta pessoa que aqui está nesta noite, o mesmo conforto que Abraão sentiu na tua presença, e na qual ele pôde fazer uma oração que teve resposta. Seja, meu Pai, o mesmo conforto que essa pessoa sinta nesta noite, que ela saiba que, assim como o Senhor envolveu Abraão,
e o consolou, Senhor, e fez com que o sobrinho e sua casa fossem tirados daquela cidade que estava sendo destruída. Assim também, Pai, que essa pessoa que saiba que o Senhor visitou a casa dela, os parentes, e os livrou por causa delas que oram a Ti. Portanto, meu Pai, nós Te agradecemos pela resposta, pelo milagre, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus.